pedir para você colocar a imagem gerada a partir do meu computador, Jeff. Tem um outro... com a imagem do Calvário. É o outro arquivo, por favor. Essa tem sido uma manhã bastante produtiva, uma manhã bastante abençoada. Eu queria, antes de a gente considerar aqui a mensagem de hoje, fazer aqui algumas observações. Essa mensagem ela tem o objetivo de introduzir, de fundamentar as razões pelas quais nós vamos nos debruçar nas próximas 6 semanas. Essa mesmo, obrigado. De alguma maneira, na semana passada, eu disse a você alguma coisa sobre a motivação, como surge essa ideia de a gente, como Igreja Brasileira de Dallas, a gente fazer isso nas próximas 6 semanas até a Páscoa. Mas hoje eu queria mostrar para você, através das Escrituras, na reflexão dessa manhã, com um pouco mais de fundamentação, o porquê que nós estamos fazendo isso. O Paulo me procurou agora ali, e ele disse assim: pastor, a gente não pode correr o risco, de fato, de alguém que não tenha sido convidado ainda. Os que precisam convidar, precisam saber quem que ainda não foi convidado. Então, você faria uma gentileza para mim? Você que frequenta aqui, está fazendo planos de poder assistir uma dessas reuniões, num desses endereços, você poderia indicar para mim, levantando sua mão, caso você ainda não tenha sido convidado por nenhum grupo para fazer parte dessa reunião? Posso ver sua mão? Posso ver sua mão? Temos aqui. Levante a mão um pouquinho mais. Ok, eu vou pedir para vocês ficarem em pé agora, por gentileza. É assim que a gente faz mesmo. Gabriel pode ficar em pé. Aqui atrás, essa família. Há alguém aqui que não tenha sido convidado, ou que não, pelo menos já não saiba onde vai e precisa. Ok? Olha lá, é que você ficou um mês fora, né, cara? Aí dá nisso, aí ninguém nem mais te conhece mais, né? Mas, tá bom? Ok, obrigado, ok? Perceberam aí? Então tá, eu imagino que os demais já tenham decidido ou para onde vão, ou que já tenham sido convidados. Muito obrigado. Queria que você lesse o texto que está na tela. Você vai ler, eu não vou ler. Você vai ler. Observe que mensagem interessante. Caráter divino, a luz que vem da cruz. Quanto mais a gente compreender isso, maiores serão as nossas chances de entendermos o plano de Deus para a nossa vida. Os mais familiarizados com a história da igreja devem lembrar que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Há dias atrás, falei um pouquinho sobre elas, as 2 primeiras. A gente falou disso um pouco no último sábado. Em sua segunda viagem missionária, que durou um pouco mais de 2 anos, Paulo pregou o evangelho numa das cidades mais importantes do primeiro século. Atenas, conhecida como um centro artístico, estudantil, filosófico. A cidade sediou a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, além de ser amplamente considerada como o berço da civilização ocidental e da democracia. Em grande parte, Atenas leva essa fama devido ao impacto de suas realizações culturais e políticas durante os séculos 4 e 5 a.C., e ao impacto como isso influenciou o continente europeu. O registro de Lucas não deixa dúvida sobre os sentimentos de Paulo quando ele se deparou com a realidade de Atenas em sua segunda viagem missionária. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17,
onde temos o registro dessa visita de Paulo em Atenas. E como Lucas se preocupou em registrar o que Paulo sentiu quando chegou na cidade. Atos capítulo 17. O verso 16, lemos assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Fica evidente aqui que Paulo ficou realmente inconformado com o que ele estava vendo. Na sequência a gente vê o apóstolo discursando em praça pública, uma coisa que ele não costumava fazer. E depois ele é convidado a falar um pouco mais e ser um pouco mais específico, um pouco mais claro. Ele é convidado a falar no Areópago, que era o conselho supremo da cidade de Atenas, onde se reuniam os nobres, a aristocracia, os intelectuais da cidade. Ali a gente consegue perceber que Paulo foi muito jeitoso. Esse discurso que a gente vê na sequência do capítulo 17 é uma aula de oratória, é um espetáculo. Paulo encontra um jeito todo especial de introduzir os elementos básicos da religião, os princípios fundamentais da teologia, num contexto totalmente pagão e altamente sofisticado. Devemos não ser rápidos em censurar o apóstolo Paulo quando ele escolhe não usar as escrituras nesse discurso, porque ele está falando para uma audiência que desconhece as escrituras e o Antigo Testamento. Então ele acha um ponto de contato e apresenta a fé em termos universais. Não é afoito, Paulo não é nem um pouco afoito em condenar a idolatria, ainda que a gente saiba, e acabamos de ler, que dentro dele ele estava inconformado. E aqui vai uma grande lição de como Paulo conseguiu se controlar, de como Paulo conseguiu controlar seus sentimentos, porque ele se revoltou com a idolatria, mas nós não vemos absolutamente nenhum vestígio dessa revolta no seu discurso. Contudo, Paulo é ridicularizado e os resultados dessa pregação são muito pequenos, em comparação com outras experiências que ele teve registradas nas Escrituras e outras que ele ainda teria. Paulo é ridicularizado e tratado com desprezo quando ele, no final do seu discurso, se atreve a falar da ressurreição, um assunto totalmente estranho para uma plateia que cria na imortalidade da alma e no dualismo metafísico, como os gregos. No verso 32 deste capítulo, a gente consegue perceber essa reação, a reação ao seu discurso. 17:32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião, do tipo assim, deixa isso para lá, a gente conversa depois. Você sabe exatamente, é um jeito de dizer assim, olha, você está falando besteira. Quem sabe um dia eu ainda volte nesse assunto, mas hoje eu queria chamar a sua atenção para a próxima parada da viagem do apóstolo, na grande cidade de Corinto. Estudiosos, eu quero que você perceba bem o que vou dizer, estudiosos, eruditos, pregadores, não são unânimes em avaliar a mudança de postura de Paulo, em comparação da abordagem que ele usa em Atenas e a utilizada em Corinto. Não, os estudiosos não concordam muito a esse respeito. Onde a gente tem que notar é que não se trata de momentos distintos da vida do apóstolo Paulo. Nós não estamos falando do Paulo em Atenas, um Paulo recém-convertido, cheio de energia, de ânimo numa fase da vida, e o Paulo de Corinto, um Paulo já mais amadurecido, com os cabelos brancos. Não, nós estamos falando de que Paulo, de um mesmo período da sua vida, ele sai de Atenas e vai para Corinto. É o mesmo Paulo, no mesmo período, com alguns quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Ele sai de Atenas e vai para Corinto. Perceba também que o perfil da sua audiência é muito semelhante. A gente não pode dizer, não, em Atenas o pessoal era de um jeito e em Corinto o pessoal era de um outro jeito. Não, ambas as cidades constituíam o mesmo Império Romano. Ambas as cidades respiravam a mesma influência grega na cultura, na arte, na ciência, na filosofia, na religião. Ambas as cidades eram místicas, reverenciavam o panteão com seus inúmeros deuses e semideuses. Ambas as cidades eram sofisticadas, intelectualizadas. Ambas as cidades eram cosmopolitas, traziam consigo os desafios dos grandes centros urbanos, violência, imoralidade, materialismo.
alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje em dia? Mas há uma mudança significativa na abordagem e métodos de Paulo, e a inspiração, a revelação, a Bíblia se preocupa em registrar isso. Ao escrever para os cristãos em Corinto, mais tarde, ele faz uma breve recapitulação de como havia pregado o evangelho para eles. E não há como negar que foi muito diferente da maneira como ele pregou aos atenienses. Serva do Senhor, ela chega a lançar alguma luz sobre isso ao dizer que os esforços em Atenas renderam muito poucos frutos. Ela diz: daí em diante, Paulo adotou uma diversa maneira de trabalhar. Ele começou a evitar os argumentos elaborados e as discussões de teorias, e em simplicidade encaminhava homens e mulheres a Cristo como o Salvador dos pecadores. Perceba como Paulo descreve o seu próprio trabalho em Corinto. Eu vou pedir para você ir a algumas folhas à frente. Depois de Atos você tem Romanos, e aí você já se encontra com a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Se temos alguma dúvida da mudança da abordagem de Paulo em Atenas e na cidade de Corinto, perceba, porque ele mais tarde resolveu dizer: olha, eu fiz exatamente assim quando eu fui pregar para vocês aí. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este, que diz a tua Bíblia? Posso ouvir você? E este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, olha a razão, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Incrível, não é mesmo? Paulo dispunha de muitos recursos. Isso a gente viu no capítulo 17 de Atenas. Pensa num camarada que sabia se expressar, num comunicador voraz, numa capacidade incrível de se adaptar à sua audiência. Ele tinha e dispunha de recursos, mas ele percebeu que o poder emanava do Calvário. É aqui que eu quero basear hoje as minhas considerações com vocês. Os grandes e entendidos usam um vocabulário variado, conceitos bem elaborados, teorias e filosofia. Isso impressiona e continua sendo muito sedutor para algumas pessoas hoje, como foi para os gregos na antiguidade. Os mesmos gregos que estabeleceram os fundamentos dos principais tratados filosóficos da atualidade. Aqui muita gente se bate no peito, lendo uma bibliografia extensa e falando com muita propriedade em conceitos filosóficos bem elaborados. A este público, Paulo disse: eu decidi nada saber. Paulo decidiu nada saber além do Calvário. Observe, ainda na sessão anterior, aí na mesma página onde você está, no primeiro capítulo, no verso 17, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, olha o que ele diz, um pouquinho antes daquilo que a gente leu. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha o que diz o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, diga para mim, poder de Deus. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, olha esse texto. Deus decidiu salvar os que creem, que diz a tua versão? Pelo quê? Pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, diz o verso 22, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é incrível? Agora, meus irmãos, a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo de sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. A gente agora consegue compreender um pouquinho por que a mensagem de Paulo, a mensagem da cruz que Paulo pregava, era uma loucura para muitos, como acabamos de ler. Como poderia, observe comigo aqui o meu raciocínio, por favor não se perca agora. Como poderia uma pessoa com mente sadia
adorar como Deus um homem morto, justamente condenado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução. Ok, você está aqui em 2020, fica até mais fácil pegar carona nesses movimentos dos últimos séculos, olhar para a cruz e dizer, que coisa mais linda, mas naquela época, considerar um homem como um Deus que havia sido condenado à morte, pendurado entre o céu e a terra, como um criminoso entre ladrões? Não. Orígenes é considerado o primeiro a usar a expressão morte vil para se referir à cruz de Cristo, que na visão de Martin Engel, essa combinação de morte, crime e vergonha colocava-o muito além do respeito, sem falar de adoração. Os gregos e os romanos se apossaram da crucifixão, que aparentemente foi inventada pelos bárbaros que viviam à margem do mundo conhecido. E ela, com toda a probabilidade, era o método mais cruel de execução jamais praticado, pois deliberadamente atrasava a morte até que a máxima tortura fosse infligida sobre a pessoa. Antes de morrer, a pessoa podia sofrer, sangrando gota a gota durante vários dias. Há relatos de pessoas que foram crucificadas, levaram uma semana para morrer. Ao adotarem a crucifixão, os romanos a reservaram apenas para assassinos, rebeldes, ladrões, contanto que também fossem escravos, estrangeiros ou pessoas sem posição legal ou social. Os cidadãos romanos, a não ser em casos extremos de traição, estavam isentos da crucifixão. Cícero, num dos seus discursos, condenou a morte de crucifixão como um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Um pouco mais tarde ele declarou, atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é quase um ato de assassínio, crucificá-lo é o quê? Não há palavras para descrever um ato tão horrível. Cícero ainda foi mais explícito, 63 a.C., numa defesa bem sucedida de um idoso senador, Gaio Rabírio, que estava sendo acusado de traição. Ele, nessa defesa, atuando como advogado, ele disse assim, a própria palavra cruz deve ser removida para longe, não apenas da pessoa do cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, olhos e ouvidos. Nós estamos falando de 6 séculos antes de Cristo encarnar, 90 anos antes de ele morrer na cruz. Pois não é somente assim que os romanos enxergavam a cruz, não é somente a ocorrência dessas coisas, os procedimentos da crucifixão, ou a capacidade de suportá-las, mas a possibilidade delas, a expectativa, deveras, a mera menção delas, que é indigna de um cidadão romano e de um homem livre, disse esse eloquente advogado em defesa de Gaio. Agora, a percepção judaica da cruz. Os romanos viam com horror a crucifixão, da mesma forma viam os judeus, mas os motivos eram diferentes. Os judeus não faziam distinção entre madeiro e cruz, entre o enforcamento e a crucifixão. Eles, portanto, automaticamente aplicavam aos criminosos crucificados uma terrível declaração da lei. Eu queria convidar você a ir lá. Quem sabe, se você não conhece esse texto, perceba como isso aumenta a nossa percepção em relação ao ocorrido. Deuteronômio capítulo 21. Você pode marcar a página onde você está, a gente vai voltar. Mas eu queria que você observasse. Vem, William. Acha o texto, mas a gente interrompe aqui, porque agora é hora de orar. Você pode se ajoelhar, os que puderem. Senhor Deus, nós estamos aqui falando das coisas que, aqueles 6 dias que antecederam aquele dia daquela crucifixão, coisas que hoje nos dão a ousadia de entrarmos no Santíssimo do Santuário Celestial. E através dessa motivação, desse convite, nós queremos novamente colocar todos esses pedidos que a gente está insistindo de uma forma diferente hoje. São muitos casos de saúde, são muitas coisas que têm trazido sofrimento em nosso meio. E nós queremos colocar aqui no teu altar, porque sabemos que esse é o teu convite, e que isso possa glorificar o teu nome, que isso possa edificar a nossa fé, que possamos entender que o Senhor nunca sai do lado de nenhum de nós.
O Senhor está sempre conosco, quando estamos bem, quando estamos mal. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque de uma forma ou de outra, o Senhor conseguiu alcançar a gente, para que a gente pudesse acreditar nisso. Acreditar que o Senhor nos ama e que o Senhor não tem nenhuma coisa contra nós. Continua, ó Deus, trabalhando conosco, continua falando conosco, como foi pedido aqui no começo. Fala conosco de uma forma especial. Nos prepara, Senhor, para essas 6 semanas que vamos estar de uma forma especial, meditando, lendo e orando sobre a cruz. Em nome de Jesus. Amém. Se ficou claro para mim e para você, através de alguns registros históricos de como os romanos enxergavam a cruz com repugnância, perceba porque os judeus também olhavam para ela com tanta suspeita. Deuteronômio, capítulo 21, e o verso 23, observe: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro, o que diz a tua versão? É maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eles não podiam crer, os judeus, de maneira nenhuma, que o Messias de Deus morreria sob a maldição divina pendurado num madeiro. Isso era uma loucura para os judeus, e não é à toa que Paulo se expressa dessa maneira. Não dizer, no dizer de um judeu antigo, um apologista, quanto a este ponto, sobre um Messias morrer na cruz, ele disse assim: quanto a este ponto eu sou excessivamente incrédulo. De forma que de criação romana, quer judaica ou ambas, os primitivos inimigos do cristianismo não perdiam a oportunidade de ridicularizar a reivindicação de que a vida do ungido de Deus, o Salvador dos homens, tinha acabado numa cruz. Você consegue perceber o impacto disso agora à luz da declaração de Paulo, que isso era uma verdadeira loucura? Pois bem, queria trazer para você uma representação aqui, antiga, de um achado arqueológico. Essa imagem aqui é a imagem de um grafite da Roma Antiga, gravado em gesso, sobre uma parede nas proximidades do Palatino, em Roma. Hoje, essa parede se encontra no Museu Antiquário do Palatino. Ela tem um nome, ela é conhecida, chamada como grafite blasfemo, ou blasfemo. É uma das primeiras representações gráficas da crucificação de Jesus. É difícil datar com precisão, mas estima-se que tenha sido feita por volta do ano 200. Numa foto manipulada, trabalhando os contrastes, a gente consegue ver melhor. O que você vê aqui é um jovenzinho zombando de alguém que está numa cruz, mas esse alguém tem a cabeça como a cabeça de um burro. Essa é a percepção em forma de zombaria que os antigos tinham dessa ideia insana, louca, de que o Salvador do mundo havia sido morto como um bandido. Na percepção de judeus, como maldito. Na percepção de um romano, como um baita de um criminoso. Por quê? E a pergunta que eu faço a você: apesar do escândalo, a cruz foi escolhida como o símbolo máximo do cristianismo. Não poderia ter sido escolhido um outro símbolo? Por que os cristãos adotariam este sinal de vergonha e horror para identificarem este movimento? A razão a vocês eu darei nos próximos instantes, porque é o próprio Jesus que coloca a cruz no centro da questão. Ele fez 3 predições, registradas abertamente nos evangelhos, e eu escolhi utilizar na perspectiva de Marcos essas 3 predições. É Jesus quem coloca a cruz no centro da pregação cristã, apesar de durante alguns séculos ela ter sido olhada com tanto horror, com tanto desprezo. Marcos 8,
Se você puder abrir sua Bíblia lá, nós vamos a primeira das 3 predições. Marcos capítulo 8. É num diálogo que ele tem com os discípulos. Você vai reconhecer, você familiarizado um pouquinho com as Escrituras, vai reconhecer o contexto dessa declaração que Jesus deu. Marcos capítulo 8, versos 31 e 32. Lemos assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. A expressão grega utilizada por Marcos aqui, paresia, tem o significado com liberdade de discurso ou abertamente. Ele passa, a partir desse exato momento, a falar abertamente sobre a necessidade de sua morte e de seu sofrimento. Depois que os discípulos haviam claramente reconhecido e confessado a sua identidade, inclusive Pedro recebeu aqui um papel de destaque, não está registrado em Marcos, mas Mateus e Lucas deixam isso com muita clareza. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai que te disse isso. Mas Pedro, na sequência, quando Jesus tem a sua identidade reconhecida, Jesus também diz do seu destino, o destino de sua morte. Ele fala da morte que ele tem que sofrer. Aí Pedro, cheio de si, porque tinha acabado de acertar uma em cheio, Pedro, vulnerável, repreendeu a Jesus dizendo: Senhor, por favor, não pensa isso a respeito de ti mesmo, isso não vai te acontecer de maneira nenhuma. Então Jesus repreende Pedro com palavras muito fortes. O mesmo apóstolo que confessou a messianidade tomou um puxão de orelha daqueles mais terríveis. Arreda, Satanás, foi o que Jesus disse para ele. Isso deve ter, sem dúvida nenhuma, ter assustado os demais discípulos. Nessa página seguinte, aí no capítulo 9 de Marcos, nós vemos a segunda predição. É Jesus quem está colocando a cruz no centro da pregação. Marcos capítulo 9, também é o verso 31, lemos assim: Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Olha o 32, eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. É a segunda vez que ele tenta dizer e ele fala abertamente. E aí você olha para mim e me pergunta: mas então por que eles se assustaram tanto quando aconteceu? Por que eles não levaram a sério quando Jesus tentou antecipar o futuro? É sempre assim que acontece. Quando Deus tenta dizer para nós o que vai acontecer e a gente não dá bola, a gente vai passar por um sofrimento e uma decepção tremenda. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Capítulo 10, temos a terceira predição, na perspectiva de Marcos, e elas vêm na sequência, capítulo 8, capítulo 9 e agora o capítulo 10. Perceba os versos 32 e 34 do capítulo 10. Lemos: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pois bem, esta é uma sessão interessante, onde ele prediz 3 vezes numa sequência crescente, com detalhes, o que aconteceria a ele, mas existem outras referências. Alguns estudiosos reconhecem pelo menos outras 8, acho que vou precisar de um pouquinho de água, se alguém conseguir me arrumar aí, outras 8 referências. Embora essas 3 predições formem um trio óbvio por causa da sua estrutura e palavreado bem semelhante, os evangelhos registram pelo menos mais 8 ocasiões em que Jesus se referiu à sua morte. Você deve lembrar algumas dessas referências comigo? Obrigado, Ricardo. Eu não quero causar inveja em quem está fazendo jejum pleno, mas é só para molhar a garganta. Obrigado. Quando Jesus desceu do monte transfigurado, você lembra que ele advertiu os discípulos, dizendo que ele também sofreria nas mãos
dos seus inimigos, como João Batista havia sofrido. Numa outra ocasião, em resposta ao pedido da mãe de Tiago e de João, você lembra? Eles desejavam os melhores lugares no reino. Ele disse que ele também tinha vindo para servir, e não para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. As outras 6 referências e antecipações que ele faz da sua morte, todas elas aconteceram na semana de sua morte. E ele via essa morte como a culminância de séculos de rejeição judaica da mensagem de Deus. Predisse que o juízo divino traria um fim ao privilégio nacional judaico. Na terça-feira, mencionando a Páscoa, ele disse: eu vou ser entregue para ser crucificado. Na casa em Betânia, ele descreveu o perfume derramado na sua cabeça por Maria Madalena em preparação para o seu sepultamento. No cenáculo, na Santa Ceia, ele insistiu que o Filho do Homem iria como havia sido escrito. Deu pão e vinho como emblema do seu corpo e do seu sangue, prefigurando a morte, requisitando a sua comemoração. E finalmente no jardim do Getsêmani, ele se recusou a ser defendido por homens e por anjos. E ele diz: como, pois, se cumpririam as escrituras, que assim deveria suceder. Dessa forma, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinópticos, eles dão testemunho comum ao fato de que Jesus tanto previu claramente como repetidamente predisse a aproximação da sua morte. Já no Evangelho de João existe uma outra fórmula diferente. O Evangelho de João é estruturado em 2 expressões muito corriqueiras. Várias vezes João diz assim: e a minha hora ainda não chegou. E aí depois: a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. A última vez que ele diz isso foi quando ele disse: vamos lá ressuscitar Lázaro. E ele falou: mas Senhor, a coisa está feia lá em Jerusalém, minha hora ainda não chegou. Mas a partir do capítulo 12 ele muda a fórmula, ele diz: a minha hora chegou, a minha hora chegou, a minha hora chegou. Fica evidente na mensagem do próprio Cristo que ele coloca a sua morte no Calvário, como centro da pregação evangélica. Essa é a razão, porque mesmo depois de tanta zombaria, tanto escárnio, tanta loucura que parecia a pregação, ainda assim os apóstolos insistiram tanto em pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Assim a gente consegue entender porque Paulo disse: eu decidi nada saber. Mas por que ele morreu? Por que ele morreu? Eu separei pelo menos 3 razões específicas pelo qual Cristo deu a sua vida. A primeira delas, a gente encontra em Marcos capítulo 3. Eu vou pedir para você olhar aí, algumas páginas de onde você está. Ele morreu primeiro por conta da hostilidade contra ele. E fica evidente isso. Observe o verso 6 do capítulo 3. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Essa é uma das causas. E nós não podemos isentar de culpa os homens que conspiraram contra ele para matá-lo, entregando-o aos gentios, entregando-o aos pagãos. Conspiraram contra ele. Havia hostilidade contra ele. Mas há uma segunda razão. A segunda razão é por conta do seu destino messiânico. A gente percebe no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Observe, naquela caminhada interessante que ele teve com 2 deles no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho, versos 25, 26 e 27. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Se há uma coparticipação na morte de Jesus, pela traição, pela rejeição do seu povo, da sua gente, e a participação dos romanos na execução, a participação legal na execução, a segunda razão é porque esse era o destino do Messias. E nessa conversa em Emaús, a gente não sabe todos os textos que ele utilizou esses textos de memória, porque ele não dispunha de uma Bíblia fácil como a que a gente tem, nem tampouco de um smartphone, mas ele recitava os textos de memória. Eles estavam caminhando, eram 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, e ele diz, e Lucas relata, que ele começou por Moisés e foi passando entre os profetas. Ele deve ter citado o Salmo 22, que falava da sua morte, falava da traição, falava inclusive da frase que ele usou na cruz. Ele deve ter usado Isaías 53, que fala do Messias sofredor. Ele deve ter utilizado os textos de Ezequiel, os textos de Jeremias. Ele deve ter falado dos textos do Pentateuco. Ele deve ter falado inclusive do maldito que seria pendurado no madeiro. A gente não sabe todos os textos, mas apenas diz que ele usou o Antigo Testamento. A segunda causa da morte de Jesus, se a primeira foi a hostilidade contra ele, a conspiração, a segunda foi porque esse era o destino do Messias. Ele veio para morrer.
Mas há uma terceira causa, quem sabe a mais forte delas todas. Ele morre por conta de sua própria decisão. Volte algumas páginas, Marcos capítulo 10. O verso é o 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Embora ele soubesse que devia morrer, não morreria por ser uma vítima indefesa das forças do mal dispostas contra ele, nem de um destino inflexível contra ele decretado, mas porque de livre vontade ele abraçou o propósito do Pai com o fim de salvar os pecadores, eu e você, como a Escritura havia revelado. O que lhe dominava a mente não era viver, mas dar a sua vida. Você pode imaginar um amor maior do que esse? Esse auto-sacrifício final era a sua hora para a qual ele havia vindo ao mundo. Os 4 evangelistas que dão testemunho dele mostram que compreendem isto quando uma quantidade desproporcional de espaço à história de seus últimos dias na terra, da sua morte, da sua ressurreição. A história da morte de Jesus e os eventos que precedem essa morte ocupam de 1/3 a 1/4 dos evangelhos. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João gasta metade do seu livro apenas a partir das suas últimas 12 horas. Mas essa rejeição da cruz, ela insiste em acontecer ao longo dos séculos. No islamismo, hoje uma das principais religiões mundiais, um dos aspectos mais tristes do islamismo é a rejeição da cruz. Eles declaram ser inapropriado que um grande profeta de Deus, como é considerado Jesus, chegasse a um fim tão vergonhoso. O Alcorão não vê necessidade nenhuma da morte de um Salvador que tirasse os pecados, e por 5 vezes o Alcorão declara categoricamente que alma nenhuma levará o fardo da outra. A gente concorda com o Alcorão, mas há exatamente e especificamente uma única exceção: ninguém pode redimir a alma de um outro, com uma única exceção. Os hinduístas, quem sabe o seu personagem mais emblemático seja Mahatma Gandhi. Os hindus também, embora possam aceitar a historicidade de Jesus, rejeitam o seu significado como Salvador. Gandhi, como fundador da Índia moderna, que enquanto trabalhava na África do Sul, ainda como jovem advogado, ele foi atraído ao cristianismo quando esteve na África do Sul. E ele escreveu a respeito dessa sua experiência, no finalzinho do século XIX, nos seguintes termos: eu poderia aceitar, disse Gandhi, a Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício, um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo merecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não pode aceitar. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, talvez expresse a rejeição mais desdenhosa da cruz. Talvez essa rejeição mais desdenhosa venha de sua pena. Filósofo e filólogo, esse alemão, no início do seu livro, O Anticristo, de 1895, ele definiu o bem como a vontade do poder, o mal como tudo que procede da fraqueza, e a felicidade como o sentimento do aumento do poder. Segundo ele, o que é mais prejudicial do que qualquer vício, palavras de Nietzsche, é a simpatia ativa pelo mal constituído e fraco chamado cristianismo. Tanta admiração pela ênfase de Darwin sobre a sobrevivência do mais apto, ele desprezava todas as formas de fraqueza. O filósofo alemão. Fica mais fácil entender o seu desprezo ao dizer que nada era mais decadente do que o cristianismo, que tem tomado o partido de tudo que é fraco, palavras dele, abro aspas, baixo e mal constituído. Se Nietzsche rejeitou o cristianismo por causa da sua fraqueza demonstrada na cruz, outros têm-no rejeitado por causa dos assim chamados ensinos bárbaros. Existe um erudito de Oxford, chamado Sir Alfred Ayer, bem conhecido por sua antipatia ao cristianismo. Ele escreveu um artigo num jornal que dizia: entre as religiões de importância histórica havia um caso muito forte para considerar o cristianismo como a pior delas. Por quê? Porque nela repousa as doutrinas aliadas do pecado original e da expiação vicária, as quais são intelectual e moralmente ultrajantes.
palavra de um pensador que aos seus próprios olhos é sábio. Não é à toa que Paulo reconhece que a mensagem da cruz seria considerada uma vergonha e uma loucura. Como é que os cristãos podem encarar tal ridículo sem mudar a sua posição? Por que não encontrar um outro símbolo para representar em toda a sua plenitude a fé que eles professam? Por que a cruz? Por que esses dois traços unidos, um na vertical e um outro na horizontal? Brunner aplaude a descrição que Lutero fez da teologia cristã como sendo uma teologia de cruz. Ele diz assim: a cruz é o símbolo da fé cristã, da igreja cristã, da revelação de Deus em Jesus Cristo. Toda a luta da reforma pela sola fide e sola deo glória não passam de uma luta pela interpretação correta da cruz. Aquele que compreende totalmente a cruz e corretamente ela, esta é a opinião dos reformadores, compreende a Bíblia e compreende a Jesus Cristo. Já o erudito anglicano, bispo Stephen Neill, uma das definições mais lindas, ao meu ver, ele diz: na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem e daí saem todas as estradas do futuro. Percebemos, sem o menor esforço, quando lemos as Escrituras, a centralidade da cruz nos escritos de Paulo, nas cartas de Pedro, no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse. Junto à cruz de Cristo, nós descobrimos que o nosso orgulho foi quebrado, a nossa culpa foi retirada, o nosso amor foi acendido, a nossa esperança restaurada e o nosso caráter transformado. O missionário norte-americano Samuel Swimmer, que trabalhou na Arábia entre os muçulmanos, ele escreveu assim: se a cruz de Cristo for alguma coisa para a mente, certamente será tudo, a realidade mais profunda e o mistério mais sublime. A pessoa chega a perceber que literalmente toda a riqueza e glória do Evangelho tem aí na cruz o seu centro. A cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. É o marco exclusivo da fé cristã, o símbolo do cristianismo e sua estrela polar. Quanto mais os incrédulos negarem o seu caráter crucial, tanto mais os crentes encontrarão nele a chave para os mistérios do pecado e do sofrimento. Meus irmãos, nessa loucura estão baseados todos os esforços da igreja. Nessa loucura, Deus expõe o seu ódio ao pecado e a sua intolerância à quebra de sua lei. Não dá para deixar para lá o meu e o seu pecado, e a prova disso é que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Nessa loucura, Deus prova o seu amor e Deus prova a sua justiça. Não foi à toa que Paulo decidiu não saber nada além disso. E essa é a razão pela qual nós vamos nos debruçar nesse tema nas próximas 6 semanas. Aprouve Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa cruz que apresenta um Messias ultrajado, humilhado, machucado, contado entre malfeitores, como um bandido, o pior deles, que precisou carregar em seus ombros feridos a ponto de ceder ao cansaço e à sua limitação, desmaiando por 2 vezes nas ruas de Jerusalém, era escarnecido e dele não fizeram caso algum. Essa loucura de um Messias que demonstrou tanta fraqueza e tanta fragilidade, é aí que se baseiam todos os esforços da igreja. Paulo em Atenas falou bonito. Paulo em Atenas falou como um grande pensador, um discurso impecável. Ele atraiu a atenção dos filósofos, por isso tiraram ele do meio da praça e levaram ele para o Areópago. Não era qualquer um que falava no Areópago. Ele deu provas em praça pública de que ele não era um tolo, de que ele tinha conhecimento de causa. Levaram ele para o Areópago, mas lá ele combateu filosofia com filosofia, argumento com argumento, sabedoria com sabedoria. Mas qual foi o resultado? Muito pouco. Foi bonito, admirável, mas não foi suficiente. Pois bem, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Paulo quando ele saiu de Atenas e depois de algumas milhas chegou em Corinto. Mais tarde, como vimos, ele escreve à igreja e fala: eu decidi nada saber. Mudei completamente a minha estratégia, mudei completamente a minha forma de abordar as pessoas, mesmo que essa forma de abordar as pessoas desafie os estudiosos, os entendidos e os filósofos. Sabe qual é o poder de transformar o coração das pessoas?
não são os argumentos, não são as ideias bem elaboradas, não são um palavreado bonito, não é a eloquência, não é a capacidade de você se comunicar, o poder de transformar as pessoas emana do Calvário. Por isso Paulo decidiu nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a razão pela qual nós vamos nos debruçar nesse tema nas próximas 6 semanas. Nós precisamos olhar para o Calvário com outros olhos, nós precisamos entender o que aconteceu ali, nós precisamos compreender o impacto universal da morte do Filho de Deus, nós precisamos entender o que isso tem que ver comigo e com você. Nós precisamos reacender a chama de um primeiro amor perdido por tanta ocupação, por um calendário, por uma agenda tão apertada, pela busca desenfreada do dinheiro, da fama e da realização pessoal, pela busca dos sonhos toscos que nos levam a uma conclusão de que nada disso vale a pena, como disse o Cláudio lá em cima. Eu e você precisamos voltar os nossos olhos ao Calvário, porque de lá emana o poder para transformar corações. Esse é o maior milagre que Deus quer realizar na vida de sua igreja, transformá-la à semelhança de seu Filho. E como Ele faz? Quais são seus argumentos? Eles gritam do Calvário, porque o Filho de Deus ficou pendurado entre o céu e a terra. Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, ao Senhor agradou moê-lo, como disse Isaías, a ponto de ele falar: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que essa foi apenas uma sensação? Você acha que esse foi apenas um sentimento perdido em sua mente, de dizer, eu me sinto sozinho? Não, ele foi abandonado, que se ele não fosse abandonado, você não poderia desfrutar da presença de Deus pela eternidade, pelos séculos dos séculos. O Filho de Deus foi pendurado como maldito no madeiro, para que você não tivesse que experimentar a ira de Deus sobre você. Procurei nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Ah, apóstolo Paulo, loucura, vergonha, mas para os que creem, poder de Deus. Eu quero fazer um apelo a você. Dê um jeito de nessas próximas 6 semanas, você se reunir com seus irmãos, num desses pontos que a gente vai ter espalhado pela cidade. Procure saber esses endereços, procure estar, abra esse espaço na sua agenda. Eu garanto a você, o Senhor vai se revelar a você de uma maneira especial e vai impactar sua vida, porque o que Ele quer é revelar seu Filho a você de uma maneira tão especial, tão particular, que o seu coração seja inundado com a paz que só desfrutam aqueles que alcançaram o perdão e o entendimento do plano da salvação. Loucura, vergonha, mas para os que creem, poder de Deus. Que Deus nos abençoe.